Olá, pessoal, boa noite. Estamos na quarta live da jornada da consultoria de imagem estilo masculino e hoje eu vou trazer aqui para conversar com a gente, tirar muitas dúvidas, um cliente. Eu nunca trouxe um cliente aqui para conversar com vocês, para mostrar a visão dele, né? A visão masculina a respeito desse processo da consultoria de imagem. E nessa jornada eu achei muito importante trazer o nosso principal foco, que é o cliente, de saber como é que ele se sente, quando é que ele descobriu a consultoria de imagem, qual era a expectativa dele, qual foi a realidade. Então é muito pertinente para nós profissionais que trabalhamos na área do varejo, consultores de imagem, trabalhamos com moda e outros serviços que atendem o público masculino, de saber mesmo como é que os homens estão pensando e o que eles buscam na consultoria de imagem quando eles contratam um profissional. Então eu vou chamar aqui o William. Ele é empresário, mentor de negócios e está no mercado já aí há muitos anos fazendo negócios. Então eu quero perguntar para ele muitas coisas aqui e qual foi a diferença que a consultoria de imagem fez na vida dele. Eu vou chamar ele aqui agora. Oi, Olá, William, boa noite. Tudo tudo bem? certo? Me ouvindo? Tudo certo, tô te ouvindo bem. Deixa eu escolher um filtro aqui que já é tarde, né? Então Isso, vamos vamos, embelezar. vamos ficar Ô, bonito, ó. William, Agora eu fiquei na minha melhor versão. é isso aí. William, primeiramente quero te agradecer por ter aceito o convite, né? Eu sei que para muitos homens, para a maioria dos homens, eles não gostam de dizer que passaram ou estão passando por uma consultoria de imagem. Mas eu sei que tu lida já há muito tempo com o público, é mentor de negócios, então tu é uma pessoa super desenvolta e ativa. Então foi muito legal ter aceito esse convite. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, imagina, quando tu me convidou, eu, né, prontamente aceitei, até porque a gente vem fazendo um trabalho junto, né, Gabi? Que tem sido incrível, assim. Eu tenho aprendido muito nesse processo que a gente vem fazendo e vim compartilhar um pouquinho com o pessoal a importância disso, o quanto que eu era. Eu sou um cara bem franco, tá, pessoal? O quanto que eu era tapado em relação a isso e o quanto que hoje eu vejo que isso faz total diferença, né? Então, estou aqui para contribuir e passar aí a minha versão a respeito. Legal. Então, para começar, William, eu gostaria que tu contasse um pouquinho quem é você e falasse um Uhum. pouquinho a respeito da tua carreira profissional. Perfeito, perfeito. Então, boa noite para todos, né? Hoje eu tenho 33 anos, há 10 anos eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Com 23 anos comecei a dar aula, inclusive tinha fobia de falar em público, Nossa, então me desafiei a dar aula justamente para vencer isso. Depois que eu comecei, a gente acaba vencendo o medo e se potencializando muito. E aí logo eu comecei a trabalhar com outras atividades relacionadas à educação. Então passei por 10 anos trabalhando como professor universitário, como consultor de gestão e também como mentor de carreira, né? Então, como a Gabi falou no início ali da live, eu já, né, interagi com muita gente, conheci muita gente, negociei com muita gente, né? E hoje, mais recentemente, né, um ano atrás, fundei com a minha esposa, que é minha sócia também, a Pangeia Club, né, que é um clube de network, inclusive a Gabi e o Cadu são membros aí. E o que a gente faz é sensacional. conectar as pessoas, né, para que elas façam negócios, para que elas se recomendem, para que elas se ajudem, porque sozinha a gente não consegue ir muito longe. Então, atualmente é meu principal negócio, mas continuo ainda, né, fazendo mentoria de carreira, enfim, fazendo outros trabalhos de uma forma ou outra. Perfeito. Já tem uma carreira brilhante aí, eu tenho certeza que cada vez mais vai atrair o sucesso, né, William? Essa é a nossa intenção com o processo da consultoria de imagem. William, Perfeito. eu queria saber de ti, quando foi que tu ouviu pela primeira vez a respeito de consultoria de imagem e se nesse primeiro momento isso te chamou a atenção ou passou despercebido? Tá, legal. Eu dei aula 10 anos no Senac, né? O Senac ele é Tá? bastante forte na área da moda. Então, assim, o que eu ouvia sobre moda e consultoria de imagem e tal, basicamente era lá, mas com um certo distanciamento. Aliás, eu acho que é uma das coisas que a gente demora, pelo menos o homem, né? E também não estou falando todos, eu estou falando a maioria, né? A gente demora para olhar a importância disso. Então, sempre foi um tema que eu olhei com certo distanciamento, né?
apesar de conviver com pessoas, né, com professoras da área de moda, né, até com professoras de consultoria de imagem, mas confesso aqui para a nossa audiência que sempre foi um assunto distante. Não era algo que. Mas olha que interessante, né, Gabi? Hoje, olhando para trás, eu via amigos meus que se vestiam bem, mas como a gente não tem a clareza do que ele está fazendo, que eu não estou fazendo, meio que tu percebe, mas posso citar dois aqui, né? Sendo bem franco, né? Eu tenho dois amigos, que é o Eliakim e o Cristiano Marceneiro, que se vestem muito bem há um certo tempo já, né? E a gente eu olhava assim, tá, mas o que eles estão fazendo? Sabe quando tu não tem o conhecimento, tu não tem o software, não tem aquela informação? Hoje eu entendo o que eles fazem, né? Com base no que a gente fez, mas até então era algo que passava despercebido, tá? Então, Tá, e uma pergunta. Quando tu via eles bem vestidos, tu achava que tu não se sentia bem vestido, tu achava que o problema era contigo? Que de repente, eu não sou bonito, eu não tenho esse corpo? Ou tu achava que, alguma coisa de grana, a roupa é mais cara? O que tu pensava quando tu via? acho que tem dois pontos, tá? Eu sou um cara que, quando eu aprendo alguma coisa, eu procuro ser o máximo possível refém daquele conhecimento, ou seja, aplicar aquilo de fato. Então, assim, me faltava muito conhecimento sobre, né, a consultoria de imagem, a importância da roupa em si, e não é só da roupa, da imagem como um todo. E sim, tinha esse preconceito, Gabi, de, mas peraí, né, quanto é que não custa se vestir dessa forma, né? Eu acho que muita gente tem esse medo, esse receio, eu vou ter que desconstruir meu armário e, né, comprar tudo novo, sabe? Então tem essas coisinhas. E outra coisa, para o pessoal que está assistindo aqui, que é uma verdade clara, assim, para mim. Ninguém vai chegar para ti, a não ser que seja muito teu amigo, e vai te falar assim, olha, tu tá um mulambo, tu tá desarrumado, tu tem que... Tu precisa da consultoria. Essa tua calça, ela tá muito larga, pô, esse teu tênis tá sujo, essa tua camiseta, ela tá, enfim, tá sobrando pano. As pessoas não falam isso para nós. E esse é o grande problema, porque como a gente não tem conhecimento e ninguém fala isso para nós, apesar de perceber que quando a gente olha uma pessoa que ela tá desajustada de alguma forma, por mais que a gente não saiba o que está de errado, a gente percebe que tem algo de errado, a gente não fala isso para a pessoa. Então, hoje, é incrível que eu consigo, né, com o conhecimento que a gente vem aprendendo, né, que tu vem me ensinando, eu consigo vislumbrar as pessoas, né, observar um pouquinho mais, pô, aqui tá sobrando tecido, aqui, sabe? Então, já consegue perceber e identificar no outro, né? Exato. Então, eu acho que isso que é assim, né, Gabi? Olha só, eu sempre fui um cara, pô, mentor de carreira, sempre trabalhei com alta performance, estou sempre tentando entender como é que eu faço para ser melhor a cada dia. Sou um cara que me desafia um monte. Então, assim, eu não era um leigo, né? Eu entendia sobre o que era marketing pessoal, mas, de fato, eu não aplicava, entendeu? E aí eu fico pensando, né, Gabi? A gente já falou sobre isso. Dos negócios que eu já fechei, quantos negócios eu acabei não fechando, de repente, porque eu não consegui passar uma boa primeira impressão, né? Então... Não tinha credibilidade, vários fatores, né? Exato, exato. E como eu fui um cara, não sempre fui comunicativo, mas eu fui construindo um bom poder de argumentação, eu ia muito na garganta, né? Sim. Entendeu? E eu entendo hoje, com o conhecimento que a gente trocou, que não é só a fala. Eu tenho que ter, né, um arcabouço de ferramentas e de técnicas, né? Não é só o que eu falo. Inclusive a roupa que eu estou utilizando, o relógio que demonstra pontualidade, né? Exato. Então, N coisas aí que a gente vem falando, né? E assim, como a gente conversou, o William, ele tem diversas habilidades, né? Ele é muito comunicativo, ele sabe se posicionar, tem um porte físico legal, que também transmite esse poder, essa autoridade. Então ele já tinha conseguido alcançar muitas coisas, e faltava realmente essa roupagem para confirmar e para dar mais poder para a imagem, né, William? Então, mesmo que o cara tenha um porte legal, saiba se comportar e falar bem, não é só isso, né? Tem outras coisas que precisam ser incrementadas.
Porque Mas, aquele William, detalhe faz assim, a performance, né? Então, assim, é a exato. soma de vários detalhes que fazem com que a gente possa se diferenciar. Porque hoje no mercado, né, cresce mais quem acaba sendo diferente, quem acaba olhando para esses detalhes, né? Quem é mais completo, né? Exatamente, exatamente. Ô, William, e assim, ó, antes de iniciar a consultoria de imagem, quais eram as dificuldades que tu começou a sentir a respeito da tua imagem pessoal? Eu acho assim, ó, Gabi, tudo que a gente desconhece, a gente recusa e afasta, né? Então, Isso. assim, como eu não tinha entendido a importância disso ainda, eu me vestia muito mais pensando em fazer isso o mais rápido possível do que pensando em fazer isso de maneira estratégica. Então, assim, Perfeito. era a primeira roupa que eu tinha no armário, era minimamente uma combinação que eu achava que era a combinação ideal, né? Hoje a gente sabe que existe, cada pessoa tem uma cartela de cor, né? E tem aí um leque de cores à disposição para ressaltar, né? Os seus A pontos positivos. beleza. Isso. Mas antigamente era por quanto mais rápido, melhor. Eu me considero um cara um tanto quanto minimalista, né? Inclusive a Objetivo. Gabi, quando olhou para o meu armário, eu falei, porra, só isso de peça, né? Eu sempre fui um cara assim que não sou um cara extremamente consumista e tal, mas assim, hoje eu entendo que tudo era desculpinha da minha cabeça, tá? Para não olhar para algo que eu Isso. sabia que era importante, mas que eu estava querendo ganhar só na garganta, entendeu? Hoje eu tenho esse Isso. conhecimento, né? Essa percepção, entendeu? É, e aí a recomendação é, né, Gabi? Eu falo assim, ó, pô, eu demorei para acordar sobre isso. Só que o mais interessante sobre essa temática, que é um assunto atemporal. Hoje a gente está na era Isso. da informação e as coisas elas se tornam antiquadas muito rápidas. Então, tu adquire um conhecimento, às vezes daqui a um mês, ele já não faz mais sentido. Só que esse conhecimento de coisas básicas, mais importantes, do tipo, aqui a manga ela tem que estar da camisa, ela tem que estar aqui aparecendo um pouquinho, né? Não pode Exato. estar. Essas coisas são atemporais, é uma coisa que o William com 30 ele está usando, com 40 ele está usando, sabe? Então isso é muito legal, porque é um conhecimento que permanece, né? Isso é fantástico. Perfeito. E o que tu falou ali me chamou muita atenção, que tu sabia que tinha algum problema, mas tu não queria olhar para a tua imagem, tu queria ser o mais objetivo possível, o mais rápido, achando tipo, ah, não importa a roupa, o que importa é o que eu vou fazer. Isso era uma fala do Mark Zuckerberg e ele deu uma entrevista por último e ele disse que quando ele falava que pensar na roupa que vai vestir era uma perda de tempo, era um gasto de energia, que desnecessário, ele revelou nessa entrevista que ele falava isso porque era preguiça, não era porque não era importante, era por pura preguiça. Então ele revelou isso. E muitos homens ainda pensam assim porque não conhecem, não sabem que aquilo pode melhorar a própria autoestima e melhorar os resultados e que a roupa funciona como uma ferramenta. Ela não é só para aparecer ou para viver de aparências, né, William? Acho que É, foi isso que tu E conseguiu essa, perceber. e essa é uma outra desculpinha que a gente utiliza, né? No sentido de, mas o que importa é o interior, né? Aquela coisa toda. Sim, Na verdade, tudo importa. Essa é a fala tudo. certa, né? E outra, uma coisa que eu também tenho aprendido, eu me sinto hoje mais bonito do que me Olha sentia só. antes. Por quê? Porque minha esposa me elogia mais, porque eu me olho no espelho e me sinto melhor. Então não é só Perfeito. a questão da aparência, é a questão do que sai de dentro e vai para fora. Aí, lógico, né, Gabi? Qual que é a consequência disso? Se eu estou bem vestido, se eu já era um cara que chegava numa reunião e eu já tinha esse tom de, pô, vamos fechar, né? Vamos viabilizar o negócio, eu já tenho essa pegada de closer, vamos dizer assim. Quando eu tô com a minha autoestima em dia, quando eu tô me vestindo bem, é óbvio que aumenta a minha intensidade, aumenta o meu resultado, Exato. entendeu? A A esposa Mari elogiando aí, ó. é um gatão mesmo, diz ela. Mas, ó, Gabi, A cada roupa Dulce que também. eu ponho nova, eu vou mostrar pra ela, ó, aqui é a camisa, aqui é o, né? Ela adorou, né, William? Adorou, adorou.
Muito legal isso que tu falou, que potencializa. Quando eu falo que potencializa, é essa questão mesmo, da autoestima. Me sinto mais bonito, me sinto mais seguro e sinto que eu tô mais poderoso. E tudo isso projeta para as outras pessoas. Elas percebem isso em ti, e isso é o que atrai e faz fechar negócio e faz você abrir um leque de relacionamentos com pessoas. Então, não é propriamente só a imagem. Por isso que eu digo, não pode ser só uma imagem, só uma aparência. Tem que ter a ver com aquilo que tu faz, tem que ter a ver com a tua personalidade. Então, precisa ter essa relação, porque senão não tem o mesmo impacto, né, William? Perfeito, perfeito, perfeito. E agora falando assim, expectativa, realidade. Quando tu conversou comigo a primeira vez para entender melhor o processo e que tu resolveu fechar a consultoria, tu tinha uma expectativa. Eu queria saber o que tu pensava antes de passar pelo processo. E agora que a gente já está nas fases finais, que a gente ainda não concluiu, falta ainda 2 etapas, eu queria saber o que tu pensa hoje, qual é a diferença de quando tu começou e para hoje? Uhum. Eu acho que assim, ó, tudo que é novo, o ser humano ele fica ressabiado, né? Eu acho que tudo é uma questão de se permitir. O que eu fiz, né, no nosso processo, né, Gabi, foi me permitir entender mais sobre isso, né? Sim. Sabendo já que era algo importante e que, assim, qual que é o meu objetivo? Acessar outros níveis de carreira. Uhum. Então, né, todo mundo que quer prosperar, que quer crescer, precisa se perguntar o que que eu estou fazendo que eu preciso deixar de fazer e o que que eu não estou fazendo que eu preciso fazer. E uma das coisas Isso. que eu não estava fazendo e tinha que fazer era olhar um pouco mais para isso. Aí, finalmente, lógico, e aí vem um ponto importante, né, Gabi? Foi todo um processo de conquista de confiança. Não foi na primeira vez que a Gabi foi lá na Pangeia, nos eventos, que a gente se conheceu, que eu já tive um interesse. Não, ela foi conquistando a minha confiança de modo que a gente sentou, conversou, viabilizou, e aí a gente começou o processo. E aí, assim, o William de antes e o William de agora, eu diria que para mim está muito mais claro a importância disso, tá? E está muito mais simples, porque eu acho que eu complicava demais. Como eu Viu? descobri que é um conhecimento muito atemporal, que eu vou utilizar isso sempre, pô, e eu sou um cara que funciona sobre custo-benefício, para mim é Sim. muito benefício entender aquilo. Porque, cara, com 50 anos eu vou continuar utilizando isso, entendeu? E aí quando eu Perfeito. saquei essa coisa, pô, legal, né? E aí automaticamente, né, me entreguei para o processo, as tuas entregas também são excelentes, acho que isso é legal também ressaltar. E aí fica fácil, né? Porque aí o negócio vai acontecendo. E, mesmo assim, Gabi, eu acho que assim, é tudo uma questão de trabalhar as nossas crenças de não merecimento, porque muito do que a gente não faz em relação à nossa imagem, desde um procedimento estético, por exemplo, que a gente tem interesse, mas não faz até, de repente, comprar Exato. uma roupa melhor, se permitir fazer isso, tem a ver com aquele sentimento de, pô, eu não mereço, não é para mim, não é agora, vamos deixar para depois, vamos comprar primeiro para os filhos, sabe essas coisas que a gente pensa? Exato. Então, vale a pena repensar a respeito, sabe? Essa percepção e o que eu ouço dos clientes, que é isso que tu tá falando, tipo assim, eu percebi que ficou mais fácil, né? Porque tem homem que acha que a consultoria de imagem vai complicar, que vai ser muita roupa, que vai ter que ficar pensando no look que vai vestir. E é um processo tão natural que vai aflorando, por quê? Porque você entende o como funciona, o mecanismo, que existe um porquê, que existe a intenção, tu entende o teu estilo, tu entende as cores, tu entende as mensagens, então fica mais fácil. O que as pessoas não entendem quando elas não conhecem é que isso pode acabar dificultando e fazendo com que tu leve mais tempo, né? E não. Uhum. Então, vários clientes me confirmam isso que tu falou, ficou mais fácil, ficou mais claro, eu consigo agora me vestir de uma forma mais prática, digamos, e até mais objetiva, né, William? Sim, sim. Não, e tempo é algo importante para todos, né? É muito mais fácil hoje tu acertar um look e se olhar no espelho e ter aquele sentimento, pô, eu estou adequado, tá legal, do que ficar como era antigamente, né? Põe uma roupa, não é isso. Aí tu fica ali, sabe?
Eu acho que conhecimento também traz essa objetividade. Então, eu acho que o principal ganho, né, do processo que a gente tem feito é essa questão de simplificar e democratizar esse processo. Está muito mais simples do que eu imaginava que era, entendeu? Perfeito. E William, a respeito da personalização, quando eu te dei os resultados de estilo, de objetivos, tipo físico, tu se identificou com esses resultados? Tu sentiu que realmente era personalizado e que esse processo estava falando de ti? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é um dos grandes, uma das grandes sacadas, né, da mentoria de imagem e estilo. Porque cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem um objetivo diferente e, logicamente, que possui um estilo diferente. Isso me impactou positivamente, assim, de entender que eu não preciso me vestir necessariamente igual X ou Y. Eu preciso entender qual que é o meu estilo, né, e me vestir daquela forma. Eu acho que tem muito. Uma vez eu vi, não vou lembrar exatamente quem que é a pessoa, mas eu acompanhava no Instagram uma pessoa que eu achava engraçado que ele colocava assim, Gabi, um ator famoso, enfim, uma pessoa famosa com uma determinada roupa. E Sim. aí ele comprava exatamente igual aquela roupa. E aí o que ele falava era assim, ó, se você não... o sentido era, não precisa saber tudo, basta, tipo, copiar, sabe? Uma Entendi. coisa nesse sentido. E eu até achava legal, pô, eram roupas legais. Mas hoje eu entendo, pô, mas peraí, será que tinha a ver com o estilo dele? Será que tinha a ver com a imagem que ele queria transmitir? Hoje eu já entendo que eu não preciso me vestir igual A, igual B, igual C. Eu preciso respeitar o meu estilo que foi entendido através, né, das ferramentas que tu tens, enfim, do trabalho que a gente fez. Então acho que isso é um grande ganho também, sabe? Isso traz autoralidade, né? Tem muita gente igual, né, Gabi? Se eu quero ser Exato. autoral, se eu quero ser diferente, se eu quero deixar minha marca, o meu legado, preciso entender qual que é o meu estilo, né? E tá em consonância, em congruência com esse estilo, né? Perfeito. Perfeito. E essa questão, quando copia, né? Muitas vezes dá errado. Eu já vi um meme, inclusive, de um cara copiando o look e ficou todo desajeitado, não ficou bom, ficou mal vestido. Então, tu acaba abafando ou deixando apagada a tua personalidade, a tua essência, porque tu tá copiando algo e não consegue identificar aquilo que fica melhor no teu tipo físico, pro teu estilo, de uma forma personalizada. Então, o que a gente tem intenção, nós consultores, de quebrar é essa padronização, né? Que os homens não precisam se vestir iguais, não precisa ser todo mundo com um terno azul marinho, todo mundo com sapato marrom, todo mundo com a mesma cor de camisa. Pode trazer estampa, pode trazer acessório para diferenciar esses homens. Então é muito, muito legal falar disso, dessa personalização, né? Não, e eu fico impressionado, como eu sou um cara bastante observador, eu fico abismado com o mercado que tem, né, para o consultor de imagem e estilo, né, o Gabi? Porque Sim, assim, cara, que claro, eu estou entendendo sobre, né, eu sou um cliente desse know-how, vamos dizer assim, né? Cara, onde eu olho tem gente que poderia se vestir melhor, entendeu? E pessoas, e assim, né, Gabi, hoje, com a extrema competitividade do mercado, é no detalhe que você se diferencia, né? é E eu verdade. considero hoje que um dos fatores essenciais aqui, dentro de vários fatores, para que a gente possa subir de nível. Quando eu falo subir de nível, é receber uma promoção, é faturar mais no negócio, é lucrar mais, enfim, é crescer, prosperar a nível de carreira, é cuidar da imagem pessoal e estilo. Assim como, por exemplo, um outro elemento, que é o que eu defendo muito, é networking, né? Mas eu considero imagem e estilo tão importante quanto networking hoje. E eu não achava antes, né? Então, eu fui construindo esse pensamento através do nosso processo. Perfeito. É aquela coisa que a gente falou, precisa ser completo, né? Uma coisa vai depender da outra para dar mais impacto. E William, agora falando um pouquinho, entrando na questão do preconceito, né? Daquilo que é para homem ou não.
A gente sabe que o mercado da moda, do estilo, sempre foi tido, assim, um pouco como futilidade. Algumas coisas não, o homem não faz isso, o homem não usa maquiagem, o homem não faz depilação, o homem não pode fazer unha. Mas isso tudo a gente sabe que foi a cultura que embutiu e deixou os cuidados pessoais mais para as mulheres. Hoje em dia isso já está quebrado, a gente vê pelas barbearias, né, que estão trazendo tudo isso para o homem. E eu queria saber de ti, quando eu te apresentei o processo, porque dentro da consultoria de imagem, muitos consultores têm receio de falar de um skincare, de um tratamento de pele, tem receio de falar, de oferecer uma coloração pessoal achando que é só para mulher. Então, assim, queria saber de ti a realidade. Quando eu te apresentei os processos, eu te apresentei completo, falando que ia ter a etapa que a gente ia falar do visagismo, da pele, que a gente ia falar da coloração. Teve algum momento que tu se sentiu assim, uma dúvida, será que isso aqui é para homem? Será que... Teve algum momento que tu pensou? Uhum. Não, assim, ó, eu acho que isso é um baita preconceito, né, das pessoas. No processo eu não lembro de ter, até porque, assim, eu já venho construindo uma certa consciência em relação a isso, né, Sim, então, acho sim que o homem tem que se cuidar. Eu acho que eu tenho que ser mais vaidoso, né, eu, William, tenho que ser, então, o próprio processo de imagem e estilo, ele vem me trazendo também essa visão de que eu tenho que me cuidar mais, que eu tenho que, né, inclusive voltei a fazer atividade física de novo, né, é um William diferente do William que começou lá a consultoria de imagem, mas já não tinha muito esses preconceitos, assim, tá? Mas acho exato. que muita gente tem, acho que... Uhum. E aí, assim, ó, falando mais de relacionamento, né, vamos pensar, eu que sou casado, por exemplo, tendo em vista, isso é um papo reto e real, que você tem que conquistar a sua esposa diariamente, meu amigo, faça a Exato. sua parte, né? Se cuide. Exato. E isso em todos os sentidos. E aí fala da pele, da barba, pô, hoje eu fui lá fazer minha barba, cortei meu cabelo, coisas básicas, a gente não tá falando, né, gato, de coisas mirabolantes. Mas Sim, assim, é básico. eu acho que primeiro existe o cuidado para que você possa se sentir bem, né? E também para que você possa também ser o melhor, a sua melhor versão para o outro. Aí estou falando para quem, né, tem um relacionamento e tudo mais, independentemente de ser homem, mulher, enfim. Mas eu acho que isso é legal, assim, entendeu? Com certeza. Porque a gente reclama muito dos outros, mas também não olha o que a gente tem que fazer, né, enfim, para manter relacionamentos saudáveis, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Eu sempre digo que quando o homem busca, quando foi ele que buscou a consultoria de imagem, ele já vem aberto. Então ele não vem com essas restrições ou com receio. Não, ele já vem realmente sabendo que vai passar por um processo onde ele vai fazer um monte de descobertas. Então ele não tem esses preconceitos, né? Diferente do homem que nunca se tocou de que precisaria da consultoria de imagem ou que desvirtua achando que se trata de uma outra coisa, que é uma coisa rasa ou fútil. Então, quando o homem decide passar, ele já vem aberto. Por isso que eu te perguntei se teve algum receio no início, tu me relatou que não, porque tu já estava num outro nível Uhum. de conhecimento e já sabia. E a respeito ali de melhorar a questão do relacionamento, é um relato muito comum que eu tenho dos meus clientes também. Porque o que acontece? Principalmente em casa, a gente acaba se largando mais. E dentro do Uhum. processo de consultoria, a gente fala dessa crença de merecimento, que não é porque tu tá em casa que tu vai ficar com uma roupa rasgada, uma roupa manchada, uma roupa desbotada. Então, a gente falou muito disso no processo. Então, para Uhum. você se cuidar para você e também para quem está ali do teu lado diariamente, né, William? Então é muito Sim. importante falar que a consultoria, ela também, ela vai por todos os momentos da tua vida e acaba Uhum. ajudando, né, outras questões ali também. Eu que estou desse lado da mesa aqui, Gabi, até para quem está assistindo e de repente tem interesse em fazer, enfim, mas uma coisa que eu percebo assim, ó, todo profissional que ele quer valorizar o seu trabalho, ele precisa de uma consultoria de imagem, pessoal. Então, exemplo, eu quero ser promovido, ou seja, eu preciso ganhar mais, eu preciso me posicionar melhor. Então, a imagem entra dentro desse contexto. Eu sou um mentor, um coach, um psicólogo, enfim, um engenheiro, um arquiteto, enfim, N profissões. E eu quero cobrar um ticket maior.
eu preciso fazer uma consultoria de imagem. Por quê? Porque você só vai cobrar mais se a sua entrega ela for cada vez melhor, mas principalmente se quando você for sentar na mesa de negociação, o cara olhar para ti e falar assim, olha, alinhado, pensar, né? Alinhado desse jeito, né? Sem dúvida, essa entrega vai ser incrível, o cara vai realmente fazer o que ele está me prometendo aqui. Então, assim, porque às vezes tem essa dúvida, mas quando que eu devo fazer ou não, né? Uma consultoria de imagem pessoal e estilo. Acho que essas duas falas aqui são bem, bem pertinentes. Perfeito, é isso mesmo, William. E agora perguntando para ti a respeito do investimento. Tu achou assim que foi um investimento muito alto? Tu achou que ele se pagou? Tu achou que, né? Qual é a tua visão assim a respeito do investimento na consultoria de imagem? Então, aí eu vou te dar um feedback que eu já te falei, mas vou te dar aqui, né, para todos. Acho que é importante aí, é extremamente franco e sincero, né? Eu acho que vale muito o investimento. Acho que a tua entrega, ela é muito além daquilo que tu cobra. Isso é ótimo, né? Porque isso fideliza, traz lealdade. E, ao mesmo tempo, eu vejo que ficou barato para mim, porque tu entregou muito valor. Isso é importante as pessoas entenderem também. A questão não é o quanto que é caro ou é barato. A questão é o quanto que existe uma entrega de um determinado serviço e o cliente, que no caso era eu, fala assim, pô, muito massa. Ela é muito comprometida, ela cumpre os prazos, ela me pergunta, sabe? Então, assim, acho que foi essa percepção que eu tenho hoje de que valeu super a pena e de que estava muito acessível, é porque tu fez o teu dever de casa me entregando o que tinha que me entregar da maneira correta, né? Então, mas respondendo a tua pergunta, cara, eu acho que super vale o investimento. Acho que, aliás, que a gente investe muita coisa antes de investir nisso. Também que a gente inverte a ordem, né? E eu acho que esse é um dos primeiros investimentos que a gente tem que fazer na nossa carreira, porque é um investimento na nossa carreira, né, Gabi? Eu acho que isso é importante vocês entenderem. Não é na tua imagem, é na tua carreira, porque isso, consequentemente, vai fazer com que tu, né, feche mais negócios e cresça cada vez mais. Aproveitando falar nisso, eu queria saber de ti, William. Tu sentiu que quando tu começou a mudar a tua imagem, tu sentiu algum impacto? Tu sentiu que começou a mudar alguma coisa sobre os teus negócios? Tu conseguiu atrair alguma coisa? Uhum. Com certeza, inclusive a minha própria mentoria de carreira, né, que eu atuo, minha agenda é bem apertada, né, então eu tenho pouca agenda. Eu já vim no movimento de valorizar a minha sessão, né, e hoje eu nunca cobrei tanto quanto eu cobro hoje, né, e aí com certeza existe uma pitadinha aí desse trabalho que a gente fez na minha segurança de falar, olha, esse é o meu valor, né? Se tiveres a fim de fazer, ótimo, se não entendo, né? Mas acho que é aquilo que eu falei, eu já tinha essa argumentação muito forte, uma vez que eu me sinto bem, e acho que os dois principais fatores que me fizeram sentir bem é a atividade física que eu voltei a fazer e a consultoria de imagem pessoal, aí tu vai grande na negociação, né, Gabi? E isso, logicamente, faz com que você cobre mais, se valorize mais, né? Então, por isso que eu super recomendo para quem trabalha com algum tipo de função, onde você acaba, muitas vezes, trocando a sua hora por uma determinada remuneração, é lógico que você quer ganhar mais, né? Então, é importante você primeiro fazer esse trabalho para que depois você possa, né, ter essa confiança de cobrar aquilo que você merece, né? Exatamente. E assim, falando a respeito do investimento que eu queria falar, tinha esquecido, tem que pensar, lógico, como investimento, e eu ouço também dos clientes dizer, Gabi, a longo prazo isso está me rendendo muito, então não tem como mensurar um valor, um investimento que você vai ser justo pela consultoria de imagem, porque tu vai continuar colhendo os frutos disso a longo prazo. Então,
como a gente investe em conhecimento para se capacitar, para conseguir vender um produto, um serviço, a imagem, ela também é esse investimento para se capacitar, para te dar mais autoridade, mais confiança. Então, como os homens ainda estão começando a entender como funciona a consultoria de imagem, eles estão percebendo que realmente é um investimento, assim como se fosse um investimento numa habilidade intelectual, né, William? Sim, sim. Não, e eu percebo assim, né, que o tamanho do desconhecimento dos homens em relação a isso é o tamanho da oportunidade para quem trabalha com isso. Porque, por Exatamente. exemplo, né, para quem de repente quer se tornar um consultor, né, de imagem pessoal estilo masculino, pô, existe um oceano azul de oportunidade. Por quê? Porque a grande maioria dos homens não se veste adequadamente. Quer ver um erro Exato. clássico que eu vejo na grande maioria, e eu fiquei 33 anos dessa forma, é se vestir com sobra de pano, né? Você põe uma roupa lá, você se acha bonitão e tem mais pano do que propriamente. Exato. Então, Isso assim, que tu é cara, um cara grande, tu tem 1,80 m, né, William? 1,90. 1,90 m. Normalmente as roupas que ele veste acaba faltando pano e ele ainda Aham. tinha peças no armário que tinha sobra de pano. Então é fácil um cara se vestir bem quando ele é alto, porque ele vai encontrar peças que não precisam de ajuste, que já vai ficar Uhum. certinho. Do que um cara que tem uma estatura média, baixa, que vai sempre sobrar pano. E esses caras são sempre os mais desleixados, porque acabam não fazendo bainha, não tirando sobra. E hoje tu entende que isso acaba dando uma confusão visual e realmente deixa o visual poluído, né, William? E isso afeta a credibilidade. Não, e assim, ó, eu arrisco dizer que a cada 10 homens, Gabi, 9 não entende a respeito, sabe? Sim, Então, olha a oportunidade para quem trabalha nessa área, ou para quem quer trabalhar futuramente, né, de estar ajudando essas pessoas. Porque, como eu falei, é um conhecimento atemporal. Uma vez que você sim, ensina alguém, né? Então, assim, eu já sei que se eu vou comprar uma roupa, ou eu compro uma roupa em um lugar que já me disponibiliza o ajuste, ou eu vou ter que enviar perfeito, para alguém fazer esse ajuste. Mas, pô, perfeito. isso vai ser sempre desta forma. Então, volto a falar, não é um conhecimento perecível, não é algo que amanhã muda. Claro que talvez algumas coisas no longo prazo mude, mas assim, é um conhecimento mais sólido. E isso é Não muito é mais. importante. Vou dar um exemplo, tá, Gabi? Todo mundo aqui deve conhecer sobre a área digital, independentemente da profissão. Só que o digital é o seguinte, você dorme com conhecimento e quando você acorda, ele está desatualizado. Porque o Instagram Sim, mudou alguma coisa, porque, enfim, N coisas. E a consultoria de imagem, não, são conhecimentos atemporais, né? Então, isso é muito legal. Isso faz toda. Eu que trabalho com educação, para mim, isso me impactou muito, porque isso é difícil de ter em outras áreas, entendeu? De forma sim, geral, você aprende uma coisa, daqui 3 meses você já tem que estar revisando se exato. ainda está atualizado ou já está obsoleto. Então, É verdade. E fora que tu se torna um expert, né, William? Porque tu tava falando ali, agora eu sei que o cara, quando tá sobrando a barra do tecido, agora eu sei o que tá errado no look dele. Então a gente tem, inclusive, eu tive clientes que depois fizeram o curso para se tornar consultores, porque acabaram gostando disso e foram, né, galgando ali uma legal, outra legal. profissão que descobriram durante o processo, porque gostaram muito disso. Então, eu acho muito legal porque o aprendizado, assim, trabalhar com o público masculino é legal porque se ele vem é porque ele está muito interessado, ele absorve muito rápido e já aplica, tu vê. No início a gente fez ali a questão do teu estilo, né? Te dei o resultado, do tipo físico, e sem nem passar pelo teu armário, tu já estava prestando atenção, já estava fazendo o que a gente tinha conversado no resultado do processo. Quando a gente fez o armário, tu já começou a usar peças que tu não usava mais. Então, o legal do masculino é que você ensina e ele já aplica em tempo real. Então, isso é muito bacana. Sim, uma coisa legal, o nosso amigo Júnior aqui falou, verdade, comportamento humano não muda. Perfeito. E Legal. assim, teve um episódio do armário, né, que eu achei legal, assim, que a gente fez uma boa limpeza mesmo, né, Gabi? Porque eu acho Oi. que isso é importante também, assim, ó, para quem, aí falando do ponto de vista do cliente, né, quando você for Sim. fazer uma consultoria, né, uma mentoria de imagem pessoal, se entrega para o processo, né, não adianta
você ficar em cima do muro. Então, uma vez que eu comecei a fazer contigo, eu me dispus realmente a abrir meu armário e falar, ó, são essas as peças que eu tenho, são essas que eu gosto, né? E aí eu preciso Exato. entender, porque assim, ó, o princípio do aprendizado é a humildade, né? Quando você contrata um profissional que entende a respeito, você precisa ouvir ele, né? Então, acho que isso é importante também, sabe? E aí a gente foi construindo essa relação de confiança, também eu acho que isso é legal, né? É um trabalho que, Ótimo. mas uma fala que tu fez, faz todo sentido, é meio que muito complexo você entender o retorno sobre o investimento, porque a gente anda o tempo todo vestido, né, Gabi? Então, É assim, verdade. o tempo todo a gente está comunicando com o nosso vestuário, com a nossa imagem. Então, o quanto que isso é relevante? Né? O quanto que isso é importante para fechar mais negócios? E o quanto que isso é importante, pessoal, para se valorizar mais? Uma das principais dores de todos os profissionais autônomos é como eu posso cobrar mais? Como eu posso Exato. cobrar mais? Aí uma das respostas é você precisa investir na sua imagem pessoal. A outra é network. Já me vendendo meu peixe, né, Gabi? Exatamente. Isso é essencial também. Ó, o Júnior, a Gabriela transmite muita segurança, isso é fundamental no processo. Obrigada, Júnior. O Júnior também está em processo ainda, né? Tá. Deixa eu ver a Nívia. O Júnior, deixa eu dar um feedback para ele aqui, Gabi, que ele era minha inspiração, tu lembra, né? Lembro. Ele é Já um dos falou que amigos, ele é um dos amigos que eu tenho de longa data, que a Gabi perguntou, tá, tu conhece alguém que se veste bem e tal? Era uma pergunta nesse sentido, eu falei, ó, o Júnior falou o é um cara Júnior. aí que eu admiro. E olha só que legal o pessoal entender. Depois entra lá no perfil do Júnior, lá, para conhecer ele um pouco mais. Eu tinha zero conhecimento disso. Aí estou fazendo o processo, estou adquirindo esse conhecimento. O Sim, Júnior, com certeza, ele já estava alguns estágios aqui na minha frente. Ainda assim, com humildade, ele está fazendo também, né, contigo o processo dele. exato. Isso é legal as pessoas entenderem também. Né? Não é só E sabe, para quem é o William entende zero, né? Talvez você já tenha um certo exato. conhecimento, mas você pode lapidar isso, né? Existem vários perfis de cliente, tá, William? Isso é um dos grandes mitos. O consultor achar que ele só vai pegar carne de pescoço para transformar. Que ele só vai pegar o cara mulambento, desleixado, que é esse cara que vai procurar consultoria e não é. É o cara que já está intermediário e o cara que as pessoas já veem como um homem bem vestido. E o que, que eles buscam na consultoria de imagem? Autoconhecimento, descobrir o seu estilo pessoal para ser mais assertivo nas escolhas, na hora de montar look, entender um pouco mais sobre adequação, né? Então o Júnior, olhando ele, tu não vê muita coisa para melhorar. O que eu vou melhorar nesse cara? Mas quando tu inicia o processo, tu vê muitas lacunas que precisam ser preenchidas e ele mesmo reconhece. Então, é um dos mitos a ser desvendados, que muitos homens que buscam consultoria de imagem já são esses que têm uma noção de se vestir bem, já sabem comprar peças de qualidade, já olha caimento. Então, foi bem pertinente a tua fala também. Legal. Legal. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa live, pessoal. Eu estou vendo que vocês estão deixando os comentários, está bem legal aqui que estão gostando. Estou procurando se tem alguma pergunta. A Mari falou, Gabi, é demais, uma super profissional. E se vocês tiverem pergunta, deixem no balãozinho. A Nívia falou, o comportamento muda após a consultoria, quando o cliente se entrega. A pessoa se torna mais confiante. Com certeza, tudo que o William falou aqui. William, se o pessoal quiser deixar mais perguntas, a gente vai respondendo, mas eu queria que tu falasse aqui, já que a gente está se encaminhando para o final, que tu desse umas considerações finais e falasse assim a respeito do que é essencial num profissional de excelência, do que né, tu já falou um pouquinho ali do networking, conhecimento, imagem, mas quais seriam as considerações finais assim do teu olhar hoje? Legal. Eu vou colocar aqui alguns pilares essenciais, tá? Eu vou começar por um pilar que eu defendo muito, que é o networking. Eu vejo que tem muita gente boa, mas que é mal relacionada, e sozinho a gente não consegue prosperar, a gente não consegue acessar outros níveis de relacionamento, né? Acessar emprego, enfim, eu acho que networking é algo essencial, então você deve investir tempo nisso,
né, em conhecer mais pessoas, mas principalmente aprofundar o relacionamento com essas pessoas. Perfeito. Imagem pessoal e comportamento é essencial, né? Quando eu falo imagem, é isso que a gente já vem comentando na live, mas a congruência de dar respaldo com o comportamento também, né? Porque vale lembrar, né, Gabi? A questão não é só o vestuário. Né? Você pode estar lindo e maravilhoso, mas você marca um compromisso, não vai. Você é mal educado com as pessoas. Não, eu acho que tem que ter congruência nessa questão de Claro. imagem. Isso é extremamente importante. Eu vejo uma coisa que eu achei muito massa. Esses dias eu ouvi um podcast, o cara falou assim, o profissional de hoje ele tem que ser tesão. Tesão? É, tesão. Por que tesão? Porque você precisa conhecer muito sobre diversos assuntos. Olha o tesão aqui, ó. Muito sobre diversos assuntos, mas profundamente sobre um assunto. Aí vem a perninha do T. Exato. Isso fez muito sentido para mim, porque tem muita informação e realmente a gente precisa ter aí um arcabouço de ferramentas e de habilidades, mas, cara, se você não for muito bom em alguma coisa, você não vai ganhar dinheiro, você não vai prosperar. Você precisa escolher uma área, né? Você precisa se aprofundar nisso, porque aí você vai começar a se diferenciar e aí você vai atingir o estado da arte que a gente fala, né, Gabi? Que é quando você chega no máximo de refino possível daquilo que você faz. Entendeu? Então, Perfeito. essa é uma outra recomendação. E a última, que eu acho que é extremamente importante, tem muita gente estudando demais e fazendo de menos. Eu acho que Isso. nada substitui a ação. Tem que botar a mão na massa, tem que fazer, tem que mexer, tem que mudar. Eu me preocupa muito hoje a galera com excesso de informação e com pouca atitude. Eu acho que atitude move, sabe? Tá errado, resolve. Não Tem tá muita legal. gente que tem dificuldade de se sentir preparado. Ah, não, agora eu preciso desse curso, agora eu preciso ler esse livro, agora eu preciso Exato, fazer. E não coloque em prática, e não adianta, né? O conhecimento guardado não vale exato. nada. Até uma recomendação para quem for fazer, né, a formação em consultor de imagem, ou consultor de imagem, enfim. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira formação, há 8 anos atrás, de coaching, e aí a gente perguntou para a instrutora assim, ó, como é que a gente vai vender isso? E aí ela falou o seguinte, o primeiro passo é você falar que você é coaching, você falar que você trabalha com mentoria, né? Você não precisa fazer 200 cursos, faz Exato. um bem feito, né? Um curso que realmente te traga um know-how necessário para que você comece. E na medida que você vai construindo know-how, você vai fazendo outras especializações. Mas Exato. sabe, eu acho que esse é o modelo, né, legal, onde você aprende e usa, aprende e usa, aprende e usa, aprende e usa. Né? E eu acho que é por aí. Eu poderia falar mais coisas, cara, mas Não, me empolgo. muito, William. E assim, ó, muito legal a gente falar também a respeito do networking, né? Eu sempre estou me preparando e buscando mais conhecimento e praticando. Só que eu estava sentindo falta de falar do que eu faço, o que eu faço, da minha profissão e ouvir outras pessoas, ampliar a minha visão, trocar ideia. A gente sabe que quando a gente troca ideia, começa um monte de conexão. E aí eu estava buscando muito um grupo de networking, eu e o meu marido. E a gente participou de um, não achei tão profissional. E quando a gente encontra o Pangeia, que é esse que tu é líder, né, o nosso mentor, eu achei Sim, muito organizado, muitas pessoas legal. interessantes, empresários. Então, quando a gente está ali, a conexão e as ideias, elas são muito fortes. E também a questão de você treinar o seu pitch de venda, treinar, Sim, saber falar do que você faz, desenvolver mais essa fala com mais autoridade. Então, é um treino que é essencial para qualquer empreendedor. Então, perfeito. para mim e para o Carlos foi muito bom. A gente já teve retorno ali dentro do Sim, grupo do networking, né? Tu foi o sim, primeiro deles, né, William? E depois veio o perfeito. Júnior, enfim.
é muito legal porque tu consegue também falar para outras pessoas o que tu faz e fazer conhecer os teus serviços. Então, acho que um grupo de Perfeito. networking assim comprometido e organizado, ele faz total diferença no teu treinamento, na tua segurança. Então, eu queria Perfeito. pontuar isso também porque foi sensacional. Agradeço, agradeço. É isso que a gente tenta fazer, né? Dar voz para as pessoas expandirem os seus negócios. Eu acho que isso é importante, Sim. né? E outra, né, Gabi? Em parceria, né, em time, a gente consegue chegar muito mais longe. Eu acho que isso é muito legal as pessoas entenderem também. Né? Por isso que o network é tão importante. Perfeito, que legal, William. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pra gente. Certíssimo, a Nívia participou bastante, falou que tem que nichar, nichar é muito importante também, né, William? É o que tu falou de se tornar Sim. especialista, né? Perfeito, perfeito. Ah, o Wanderson, bons modos também é muito importante. Hoje em dia, tudo é observado. Todo mundo observa muito, todo mundo está estudando a outra pessoa que está falando, o comportamento, Sim. a roupa, a fala, se tem coerência, né? Eu acho assim que uma das palavras-chave é a coerência entre ser e parecer, né? Eu demonstro na minha imagem ser aquilo que eu estou falando e o meu comportamento também confirma aquilo que eu sou. Então tem que ter a coerência entre esses pontos, porque senão a tua imagem não fica tão potente, não se torna tão forte, né, William? Perfeito. E outra, né? Eu passei muito tempo negligenciando isso. Então, assim, a minha forte recomendação é: você que quer ganhar mais dinheiro, você quer valorizar a sua hora, né, quer agregar mais valor, entenda que em algum momento você vai ter que olhar para essa área de imagem pessoal, porque isso impacta diretamente e a gente fica contando historinha para si mesmo achando que não, né? Hoje eu percebo que, pô, demorei para fazer. Mas essa jornada do cliente, o É, nosso papel enquanto consultora está comunicando, está nesses grupos de networking, está falando nas redes sociais sobre o serviço, mostrando o que é, para a gente começar a mostrar para o homem que ele tem um problema que ele precisa resolver. Então, esse é o caminho. William, então para a gente finalizar, eu queria que tu contasse para o pessoal onde eles podem te achar, o que que tu disponibiliza de conteúdo aqui nas redes sociais. show de bola. Primeiro eu quero agradecer, né, Gabi, essa oportunidade de falar um pouco desse trabalho que eu estou adorando, de verdade. Eu sou um cara extremamente crítico. Eu dou treinamento de atendimento e vendas há praticamente 10 anos também. Então, todo Olha, mundo que vende algo, querendo ou não, né, eu estou observando pontos de contato, pontos positivos e negativos, e está sendo excelente esse trabalho, parabéns. Tá? Eu gosto de que bom, elogiar, obrigada. se você tem uma noção, que eu estou fazendo CrossFit na Locker, aqui em Criciúma, tá? E eu fiz uma reunião com o dono para elogiar, porque eu passei por 7 lugares diferentes e eu escolhi fazer lá porque eles me atenderam bem, porque eles fizeram um bom trabalho. Então eu gosto de falar, porque eu sei o quanto que é difícil entregar um trabalho realmente diferenciado, né? Como o É teu verdade. trabalho. Então, parabéns de novo. Né? Acho que quem Obrigada. te ter como mentora nessa profissão, com certeza vai ter um baita resultado. Eu falo sobre diversos assuntos, né? Especialmente vendas e networking. Então, de antemão aí, quem quiser conhecer mais sobre esses assuntos, pode me achar na rede social, no meu Instagram, William N. Bittencourt, e também no Instagram da Pangeia, Pangeia Club, né, para você conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, como a gente faz e o cuidado que a gente tem para que realmente as pessoas possam prosperar, que esse é o nosso objetivo, né, através do nosso ecossistema aí de recomendação. É isso. Perfeito. E para ressaltar também, o Pangeia, ele é feito também online, então as pessoas de qualquer Sim. lugar podem participar, né, William? Isso, a gente tem interações online e nós temos 2 operações presenciais hoje. Uma é em Criciúma, onde pessoas da região toda podem participar, né? E Sim, também em Florianópolis. Então, legal. pessoas de Floripa também podem, né, interagir aí conosco para que vocês possam conhecer pessoas novas, divulgar o seu trabalho, né, e receber Perfeito. indicações. Esse é o nosso Isso é objetivo. ótimo.
Isso é excelente. Então tá, agradecer os elogios, William. Eu fico muito feliz que eu consiga atingir esse meu objetivo de realmente ter esse propósito de ajudar os homens, que é um público que tem pouca informação a respeito disso. Então, para mim, é uma realização e eu fico muito feliz, né, de ouvir feedbacks assim como o seu. Então, agradecer, né, por ter disponibilizado o teu tempo, porque eu sei que tu realmente é um cara que trabalha muito e de estar aqui com a gente dando todas essas informações para quem quer ser um consultor ou para quem quer passar por uma consultoria. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Eu acho Tamo que. junto. Deixa eu ver aqui se tem mais. Não teve perguntas, teve mais interações e comentários a respeito Show. do que a gente estava falando. Então, Show de tá. bola. Obrigada, William. A gente vai se Gratidão. despedindo por aqui. Obrigada, pessoal, pela interação, pelos comentários. O Júnior batendo palminha. E até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, Valeu, William. galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até.